série de 5 temporadas em que todo mundo trai todo mundo e a gente, pra variar, sente raiva de macho. Porque sim, foi basicamente isso que eu senti. Hoje a gente vai falar dessa série que tá com todas as temporadas disponíveis no Globoplay, que é The Affair. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Miss Bailey, do you remember seeing him for the first time? It was so long ago. Who remembers? We're hoping that you do. The Affair explora os efeitos psicológicos e emocionais de se ter um relacionamento extraconjugal. Mas o mais interessante dessa série é que mostra a diferença dessas consequências para o homem e para a mulher que estão ali envolvidos na situação. Isso fica muito claro, porque desde o início, desde o primeiro episódio, a série é dividida em perspectivas. Então a gente sempre vê, principalmente na primeira temporada, a mesma situação, sob o ponto de vista do homem e sob o ponto de vista da mulher. E isso é interessantíssimo para a gente perceber pequenas nuances ou às vezes grandes fatos que são muito diferentes nas lembranças de cada um, né? A primeira temporada ela é muito focada em lembranças. As outras temporadas são mais momentos do presente, embora continue mantendo aí essa coisa de diferentes pontos de vista. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. A série acompanha o drama da Allison, que é a Ruth Wilson, que é uma garçonete nos Hamptons e ela tá passando por um momento de precisar superar um trauma da vida dela. E a gente também acompanha o Cole, que é o Joshua Jackson, que é o marido da Allison, e que além de também ter passado por um trauma, ele tá fazendo de tudo pra conseguir levantar ali o rancho da família dele, que tá quase indo à falência. E é uma coisa que, tipo, é um grande negócio da família e pra ele é muito importante que isso, né, seja ressuscitado. A vida do casal, que já não estava muito legal, fica ainda pior depois que a Allison conhece o Noah, que é o Dominic West, que é um professor de Nova York, aspirante a escritor, tá aí buscando a carreira dele e vai até a cidade onde, em Montauk, né, que é a cidade onde a Allison e o Cole moram, e vai até lá pra, enfim, passar férias na casa do sogro. A Ellen, que é a Maura Tierney, ela é a melhor amiga do professor, que no caso vem a ser a mãe dos 4 filhos dele, tá com ele há 17 anos. I was a happy man back then. But Well, that's it. There is no but. When I look back, I can't tell you what happened. Aí é o que eu te digo, né? Olha o rolo. É o cara bonitão da cidade que chega no interior nas férias de verão e conhece a belíssima menina de moça do interior que tá ali fragilizada. E isso é bem clichê. É o clichê dos clichês na ficção, talvez na vida real. Como eu disse, a primeira temporada, lembrando que são 5, é a que deixa mais claro essa situação, essa opção mesmo da série, que talvez seja a grande sacada da série, que é de sempre mostrar 2 pontos de vista. E isso é muito interessante porque, como eu disse, os pontos de vista mostram como as coisas são vistas de maneira muito diferente por cada um dos personagens. No caso específico do Noah e da Allison, que são os personagens mais focados na primeira temporada, é muito interessante ver como desde que eles se conhecem, por todos os acontecimentos dessa primeira temporada, a Allison sempre é vista nas lembranças do Noah como uma mulher provocante, uma mulher que tava dando em cima dele, obviamente, sempre com roupas sensuais, o cabelo solto, com belas ondas provocativas. Na visão da Allison, já é o contrário, as roupas mudam, sabe? Ela tá sempre com uma roupa mais tom pastel, mais fechada, sempre de coque. O Noah é que vem até ela como esse salvador, como essa pessoa que vai trazer alegria pra ela. Ele que toma as iniciativas na lembrança. Então isso é muito interessante da gente, pra mim assim, pra mim não, na verdade essa é a grande sacada da série. Com o passar do tempo, não tem mais como, das temporadas, você manter essas lembranças só com Allison e Noah. Então eles vão abrangindo, né? Vão pro Cole, pra Ellen, que é a esposa do Noah. Então a gente vai também entendendo, e isso torna as coisas mais interessantes, como esse caso extraconjugal afetou também os devidos cônjuges. You guys here on vacation? Certainly are. Welcome to the end of the world. I'm Noah, by the way. Allison, right? Yeah, that's right. Was she flirting with you? No. I'd love to see that smile. A primeira
temporada ela mantém também um mistério, né? A gente percebe que esses dois pontos de vista, na verdade, são esses personagens narrando fatos para a polícia, que eles estão ali tentando solucionar um mistério, solucionar um crime. Nas temporadas seguintes, a gente vê o que aconteceu com relação a esse crime, e aí, vida que segue, a gente vai acompanhando, como eu disse, o presente desses personagens. Mas depois de tantos episódios, depois de assistir as 5 temporadas que eu maratonei, pra mim o que ficou mais marcante foi como as mulheres, elas são tratadas dentro desse contexto, né? Como que tais situações afetaram diretamente a vida dessas mulheres, e aqui em particular da Allison. A Allison reclama muitas vezes de como todos os homens sempre olham pra ela pensando em sexo e pensando que ali vai ser fácil conseguir sexo, achando ela uma mulher atraente pra conseguir transar, quando na verdade ela tem traumas profundos, ela precisa de realmente uma companhia, alguém que entenda pelo que ela tá passando, e ela não tem conseguido isso, né? O Noah chega basicamente ali querendo trepar com a menina que ele conheceu no restaurante, e aí as coisas vão se desenvolvendo, e a forma como ele lida com esse relacionamento é muitas vezes pra sentir raiva de macho. O Cole passou por traumas também, a forma como ele lida com trauma é muito diferente da forma como ela lida com trauma, e mais uma vez, a mulher tá sendo colocada, tá tendo que ser muito forte, mesmo com toda uma fragilidade que ela tem, e querendo ajuda, precisando de ajuda e não conseguindo. A gente vê mulheres muitas vezes nessa série sendo minimizadas por conta do trabalho do marido. A gente vê homens que não conseguem manter o pinto dentro da calça, não conseguem manter a caceta do zíper fechado. Aliás, essa é uma série em que basicamente todos os episódios, eu acho que eu me lembro de um que não teve, basicamente todos os episódios têm cena de sexo. Quando não é uma, são várias. E isso muitas vezes sem necessidade, né, na verdade. É uma série que eu entendo que isso tá aflorado ali nos personagens e pra passar a mensagem, mas muitas das vezes você fica, tá, mas pra quê? Pra que tá aí essa bunda, essa trepada aí? Não tinha necessidade agora, entendeu? Parece uma forçação. E isso realmente foi sentido, inclusive, pelas próprias atrizes. A Allison, uma vez, ela realmente foi uma reclamação da Ruth Wilson, que é a atriz que faz a Allison, a quantidade de cenas de sexo que ela precisava fazer, assim, e aí a personagem dela passa por determinadas coisas, e a própria atriz estava se sentindo incomodada com a forma como ela também, enquanto atriz, estava sendo exposta dentro dessa dramaturgia. Allison? Hi. You found me. Damn, I'm Sandy. It's late. I gotta go. So go. Stop. I can't do this. I'm sorry. What am I doing? Yeah, you're right. I've never cheated on Ellen. I don't think we should see each other anymore. E a gente sabe que os homens dessa série também têm muitos problemas a serem resolvidos, tem questões do passado que precisam ser digeridas, que levam traumas e consequências para a vida adulta, para os relacionamentos que eles têm. A diferença, como eu disse, é como cada um lida com esses traumas, lida com essas situações do passado que trazem memórias ruins, que trazem consequências negativas. Os homens lidam de um jeito, as mulheres lidam de outro, e eu achei isso pulou pra mim como uma grande representação da sociedade, entendeu? É uma obra de ficção, tem ali alguns exageros, mas pra mim isso pulou muito, sabe? Essa questão do trauma, são vários traumas ali e como que cada um lida. E isso, por exemplo, quando eu olho o Noah, que é esse protagonista, eu tenho vontade, a primeira temporada, na verdade, eu só quis dar porrada nele, depois foi diminuindo a vontade. Mas ele é uma pessoa que tem muitos traumas, mas assim, parece que não vê e parece que quer esconder. Desde a primeira temporada, o filho dele, não sei se na primeira temporada, enfim, mas o filho dele precisa fazer terapia, nitidamente tá com questões que precisam ser resolvidas, mas o Noah é completamente contra a terapia. Tipo, pra que fazer terapia? Pra ele, pra mulher, pro casal, pro filho. Terapia não é uma questão. E aí ele precisa escapar todas essas coisas dele por algum lugar. E isso fica muito claro na forma como ele se relaciona com as mulheres. E aí, para as mulheres, o fardo é muito mais pesado, porque muitas vezes elas acabam não tendo essa válvula de escape, porque às vezes dentro da própria casa elas não conseguem
conversar e sentir essa cumplicidade. E é aquilo também, né? Como essa situação toda afeta os filhos envolvidos nisso tudo, né? Como que esses traumas que não foram resolvidos pelos casais vão passando de geração para geração, porque não tem como essas crianças ou adolescentes passarem despercebidos por isso tudo, né? São coisas que eles percebem, uns mais, outros menos, até pela questão da idade, mas isso fica também marcado neles, e como que isso vai sendo carregado pelas gerações futuras. The Affair é uma daquelas séries que eu comecei com muita raiva, de ódio de macho, como eu disse, mas eu acabei terminando triste, na verdade, pensando como algumas atitudes impensadas podem levar a consequências muito severas, né? E às vezes incontornáveis. Então eu fui vendo essa série e fiquei, cara... Porque eu tô sentindo que eu vim andando pra frente, né, no vídeo. Acho que eu fui ficando empolgada falando de The Affair. Mas é isso, eu comecei a primeira temporada e até eu lembro que falaram pra mim, mas é muito triste. Eu falei, gente, mas por que é triste? Eu só consigo sentir ódio desse macho. Mas a gente vai perceber, né, triste inclusive pro macho, sabe? Embora seja menos triste porque ele podia ter resolvido muita coisa fazendo uma terapia. Então a lição que a gente tira desse vídeo é, machos, façam terapia, resolvam seus problemas na terapia, ok? Então é isso, lembrando que The Affair tem 5 temporadas, acabou agora. As 5 temporadas estão disponíveis no Globoplay. Eu acho que as 4 primeiras estavam na Netflix, mas acho que a Netflix já tirou tudo, então é só Globoplay mesmo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.